Não toqueis nos meus cristos. Não quero que meus cristos sejam ofendidos. Quem disse essa palavra foi nosso próprio Deus. E ele disse a Santa Catarina de Sena. Essas palavras são extremamente importantes, sobretudo nos nossos tempos. Nossos tempos em que nós perdemos a dignidade e a reverência aos sacerdotes. Nosso tempo em que nos achamos no direito de atacar, de ofender, de dizer qualquer tipo de palavras aos padres. Quantos e quantos comentários, e a gente não tem ideia de como isso desagrada a Deus, de como isso é um ato terrível. E é isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje. Como que atacar um sacerdote, falar um simples comentário maldoso, uma alfinetada, atacar os padres, como isso desagrada a Deus. E é Ele próprio que se revelou isso a Santa Catarina nesse livro, O Diálogo. Peço para que você assista esse vídeo, assista até o final, porque nós temos que mudar isso completamente em nossa vida. Se nós atacamos os padres, fazemos críticas aos sacerdotes, se nós temos esse costume, nós precisamos mudar imediatamente, acabar com isso por completo, erradicar isso de nossas vidas. Não deixar que isso se prolifere. Infelizmente, isso está crescendo cada vez mais. As pessoas se achando de direito de atacar aos sacerdotes. Vamos ver como que isso é gravíssimo, Antes de a gente começar, eu peço para que você que não é inscrito se inscreva no canal, clica no sininho para estar sempre recebendo as novidades, as notificações. E também eu apresento aqui o meu curso Paz, Felicidade e Santidade. Faça sua pré-inscrição clicando no formulário aqui embaixo. Coloque seu e-mail para receber em primeira mão as notícias da pré-inscrição para você fazer parte desse curso. Também é muito importante para os nossos dias. Paz, Felicidade e Santidade. Vamos ver então, o que nosso Deus disse para Santa Catarina nesse livrinho aqui maravilhoso chamado Diálogo. Primeiro ele começa falando sobre os sacerdotes. Olha o que ele fala sobre os sacerdotes. Deus fala: neste mundo é impossível uma dignidade maior. Os sacerdotes são aqueles que têm a maior dignidade entre todos que existem. Entre todos que existem na terra, a maior dignidade é dos sacerdotes. Tinham muitos santos, São Francisco mesmo, ele não se achava digno, de virar um sacerdote. Tamanha é a dignidade que um sacerdote traz consigo. Olha o que Deus diz: são ungidos meus cristos. Deus chama cada um dos padres de meu Cristo. O próprio Deus que está falando. A cada um dos sacerdotes, Deus chama de meu Cristo. E ele continua: eu coloquei-os como anjos na terra. Então os sacerdotes eles estão acima de todas as pessoas. Deus considera como meu Cristo. O que ele usa para se referir ao seu Filho, Jesus Cristo, Deus Pai, usa da mesma forma para tratar cada um dos sacerdotes. Todos sacerdotes. Aqui, Deus não falou assim: eu considero alguns como meus cristos. Eu considero os virtuosos como os meus cristos. Eu considero aqueles padres de sétima morada como meus cristos. Eu considero o Padre Pio, Cura d'Ars, como meu Cristo. Não. Ele diz todos os sacerdotes como meus cristos. E vamos ver o que Deus continua falando. Eu quero que toda reverência feita a eles, na realidade, não atinja a eles, mas a mim. Quando você faz qualquer tipo de reverência a um sacerdote, como que o sacerdote ele é o Cristo de Deus? Quando você faz uma reverência ao sacerdote, você não está fazendo aquele sacerdote, você está fazendo a Deus. E isso quem está falando é o próprio Deus, para Santa Catarina de Sena. Olha só, qualquer reverência que é feita a um sacerdote é feito diretamente a Deus. Quem vos obriga a respeitá-los, então nós temos a obrigação de respeitá-los. Quem vos obriga, não é um direito. Eu acho que tem que respeitar, eu acho que não tem. Quem vos obriga a respeitá-los é o ministério do sangue. Quando desejais receber os sacramentos, procurai meus ministros, não por eles mesmos,
mas pelo poder que eu lhes dei. Então, quando a gente está indo, né? Quando a gente tem a graça do batismo, do matrimônio, do sacramento, da penitência, confissão, da Eucaristia, nessas situações, não é o padre que está agindo, é o poder que Deus está falando, é o poder que eu lhes dei. Se recusai fazê-los em caso de possibilidade, estais em perigo de condenação. Olha só o que está falando Deus. Aqueles que dizem, não vou naquela missa ali não, por causa que, olha, aquele padre ali, eu não gosto. Aquele padre ali não me cumprimenta no começo da missa, viu? Olha, aquele padre eu já vi ele fazendo alguma coisa errada. Olha, aquele padre ali, esse padre aqui, eu tenho um monte de coisa para falar dele, viu? Quem faz isso e deixa de ir na missa, deixa de receber os sacramentos, está em perigo de condenação. Está em perigo de condenação. Aquelas pessoas que deixaram missa, deixaram sacramentos por causa da pessoa do padre, está em perigo de condenação. Eu afirmo que eles devem ser respeitados pela autoridade que eu lhes dei. O respeito que nós devemos dar vem de Deus. E por isso mesmo, eles não podem ser ofendidos. Quem os ofende, a mim ofende. Deus falando. Quem ofende a um sacerdote, a Deus ofende. E novamente aqui, ele não está fazendo seleção de padres, de sacerdotes. Ele está falando de todos sacerdotes. Quem ofende a um desses sacerdotes, quem os ofende, todos os sacerdotes, está ofendendo diretamente a Deus. Disto a proibição. Não quero que mãos humanas toquem nos meus cristos. Olha que palavras fortes de Jesus, de nosso Deus. Que palavras fortes. Está perseguindo o sangue do meu filho e não os pastores, né? Quem pensa que atacando os padres estão atacando simplesmente as pessoas do padre, não. Estão atacando o sangue do Filho de Deus Pai. Nestas coisas, injúria ou ato de reverência dirigem-se a mim. Qualquer injúria, caçoada, qualquer brincadeirinha que você faz com os padres, você acha que o padre é uma pessoa normal? Depois de tudo que a gente está lendo, depois de tudo que Deus está revelando, qualquer tipo de brincadeirinha, fazer caçoada dos padres, fazer brincadeira, traições, afrontas. Eu já disse e repito, eu não quero que meus cristos sejam ofendidos. Somente eu devo puni-los, não outros. Somente eu devo puni-los, não outros. Aqui, o que a gente está falando não é que os sacerdotes são seres perfeitos. Não são. Não são. E aqui, né, a gente tem uma pequena reflexão. Porque, imagina, se nós temos tentações, se nós temos dificuldades em nossa vida, se nós temos cruzes, se nós temos obstáculos, se nós temos quantas e quantas adversidades por dia, o que não passa um sacerdote? Não dá para ter ideia. É muito fácil, né? Às vezes a gente reclama da nossa vida, quantas cruzes, nossa, minha vida está muito difícil. A gente não faz ideia do que tem um sacerdote. Só um sacerdote para saber o que ele passa. Se o inimigo quer fazer a nossa alma se perder, imagina o que ele não quer fazer com a alma de um sacerdote. Se o inimigo não faz ataques para perder cada uma das almas, imagina quanto de ataque que ele não faz para perder um sacerdote. A gente não consegue ter ideia, né? Mas assim, minimamente, veja a vida de um padre, dos nossos santos padres. Veja a vida de um Padre Pio, o quanto que ele sofreu, do Curadários, o quanto que ele sofreu. Quantos e quantos ataques, quantas tentações. Então, a gente não tem esse direito. A gente não tem direito porque a gente não faz a mínima ideia do que eles sofrem, do que eles passam. E eles aceitaram isso pela vocação deles, por doação. Eles estão sofrendo isso por nós, para nos dar o batismo, para nos dar a Eucaristia, para nos dar a confissão. Eles só aceitaram isso por nós. Olha que ingratidão. Eles fazem isso por nós e nós retribuímos com ataque. E nós vamos retribuir com ofensas.
com como que aqui fala, com traições, com afrontas, com caçoadas. Que infelicidade a nossa. Como dito aqui, Deus vai puni-los, os que fizerem atos errados, mas não cabe a nós. Olha só o que está escrito aqui, né? Aqui, falando um pouquinho do purgatório. Os sacerdotes, os consagrados, na verdade, sobre o purgatório dos consagrados, eles receberam mais luzes e mais graças, mas também mais responsabilidades. Por isso que Santa Francisca Romana, grande santa, ela teve uma visão do purgatório e diz que no fundo do abismo, muito, mas muito abaixo dos leigos, estão as almas consagradas a Deus. Santa Francisca viu 2 papas cardeais, arcebispos, bispos, cônegos, padres, muitos religiosos e religiosas, que lamentavam dolorosa e terrivelmente terem desejado e procurado dignidades na igreja. E muitos sofriam por negligências no serviço a Deus. Então, esses consagrados que estavam no purgatório, no abismo do purgatório, por negligências no seu serviço. Um dos bispos disse para Francisca Romana: ó Francisca, um bispo, meu Deus, um bispo, eu nunca o tivesse sido. Que responsabilidade! Eles pagarão por isso, muito mais do que nós. No inferno, os consagrados que tiverem essa desgraça de ir para o inferno, eles vão sofrer muito mais do que os leigos que forem para o inferno. No purgatório, aqueles consagrados que forem para o purgatório, eles vão sofrer muito mais do que os leigos. Como aqui estão falando nas visões, a Santa Francisca Romana que está falando, é uma santa da igreja que está falando isso. Eles vão ter um sofrimento muito maior. Deus vai ser o justo juiz. Ele vai dar a cada um de acordo com a sua vida. Até por isso aqui, nós devemos lembrar sempre quando a gente reza pelas almas do purgatório, reza pelas almas dos consagrados, reza sempre pelas almas dos padres, dos sacerdotes, bispos, religiosos, religiosas, de todos os consagrados, dos bispos, dos papas, reze por esses, reze por eles. Então aqui nós não devemos nunca, em hipótese alguma, falar mal. Não cabe nós sermos juiz, é Deus que vai ser juiz. Então imagina aqui, a gente acha que o jogo virou, né? Quando a gente vai lá bonitão confessar com o padre: ô padre, pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o sacerdote vai lá e ele te dá a absolvição. Eu te absolvo. O padre vai lá e te dá a absolvição dos seus pecados. Quantas vezes você não vai lá confessar e o padre te absolve? Agora, quando o padre faz uma coisa errada, você vai lá, justo juiz, ocupando a cadeira, né, o trono do julgamento, e vai falar: não, olha só que padre sujo, olha que padre moral, como você acha que é padre? E fala qualquer tipo de besteira, acha que tem o direito de fazer isso. Quantas e quantas vezes você já não recebeu a absolvição de padre? E agora você quer ser juiz dele? Totalmente errado, totalmente errado. Não cabe a nós sermos juiz. Não cabe a nós. E aqui, não estou falando de um ou outro sacerdote, estou falando de todos. Por mais terrível que tenha sido a ação daquele sacerdote, por mais terrível que possa ser a atitude daquele padre, não cabe a nós decidir. Não cabe a nós julgar. Não cabe. Em nenhuma hipótese. O padre pode fazer uma besteirinha desse tamanho ou pode fazer uma besteira imensa. Não cabe a nós, em nenhuma hipótese, julgar. Não cabe. E até continuando, a veneração pelos sacerdotes não pode cessar. A veneração pelos sacerdotes não pode cessar. Sempre ter um respeito pelos sacerdotes. Por quê? Porque ele é um outro Cristo. Tratar ele com respeito, com a dignidade dele, venerá-lo, pedir bênção, reverenciá-lo, porque é o próprio Cristo. Se tal coisa acontecer, olha o que Deus disse: se tal coisa acontecer, se por algum momento a veneração pelos sacerdotes cessar, sinto-me ofendido. Deus sente-se ofendido. E aí, finalizando, o que Deus revela para Santa Catarina? Todos possuem a mesma autoridade de Pedro. Todos. Nenhum pecado a diminui, do mesmo modo que não destrói a santidade do sangue de Cristo e dos sacramentos. Eu já disse que o sol eucarístico não tem manchas
e que o mal cometido por quem o administra ou recebe não apaga a sua luz. Não, o pecado não danifica os sacramentos da Santa Igreja. Então, para aqueles que dizem, não, eu não vou naquele padre não, ele é pecador. Ele é pecador, eu não vou lá comungar com ele não. Aqui está falando, isso não danifica o sol da Eucaristia. A Eucaristia, os sacramentos, eles continuam, apesar dos pecados que o padre possa ter. Apesar dos pecados que o padre possa ter, ele é um outro Cristo. Os sacramentos que ele ministra para você são sacramentos diretamente, são sacramentos que agem diretamente, independente das suas manchas, dos seus pecados. O batismo que ele vai conferir pode ser que ele tenha um pecado, ou 32 pecados, ou 90, ou 300 pecados. Vai ser batismo do mesmo jeito. A confissão que ele vai te dar vai valer do mesmo jeito. A Eucaristia, pode ser que um padre tenha acabado de ter confessado, está sem nenhum pecado, mínimo pecado, e possa ser que aquele padre tenha mais de 50 pecados acumulados. A Eucaristia que ele vai dar vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Vai ser a mesma Eucaristia que contém Jesus. Então aqui a grande lição desse vídeo. Por favor, não falem mal de sacerdotes, não ataquem. Eu fico muito triste quando eu vejo aqui, eu apago no canal os que eu vejo. Aqui no canal, quem posta criticando qualquer um tipo de padre, não importa se tem razão, se não tem razão, apago. Isso não é jeito de tratar um sacerdote. Não aceito no canal. Pode me criticar, mas sacerdotes não se critica. Aqui no canal eu consigo excluir os que eu vejo. Mas isso vale para a vida de todo mundo. Que se alguém tinha esse hábito, corte-o. É o próprio Deus que está revelando como isso é inadmissível. E aqui eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo. Esse vídeo é de extrema importância. É de extrema importância para os nossos tempos. Nós perdemos a noção. A gente já não tem noção do que é pecado, mas chegar ao ponto de atacar os sacerdotes, um outro Cristo, falar palavras baixas, ofensivas, e é muito triste. É muito triste. Imagino como que Deus fica vendo o mundo do jeito que nós estamos hoje. O ataque aos seus cristos. É muito triste, é muito triste. E a pessoa que faz isso, ela só se prejudica. Ela está pecando, Ela faz isso, falando do pecado que o padre possa ter, mas ela vai estar cometendo pecado, ela está pecando. Quem já cometeu isso, confesse. Quem faz isso, pare. E eu peço para que vocês compartilhem muito esse vídeo, muito, porque hoje está na moda falar mal dos padres, dos bispos. Está na moda, está muito assim, infelizmente, Está muito comum a gente ver esse tipo de comentários. Então eu peço para que vocês compartilhem muito esse vídeo. É extremamente importante que a gente veja as palavras de Deus sobre essa questão que infelizmente tem se difundido. E para terminar o vídeo, eu vou deixar aqui só para fechar, um vídeo do Padre Pio, do filme dele, um trecho maravilhoso do filme dele, que mostra qual a atitude do Padre Pio com aqueles que ousam criticar um bispo, mesmo que tenha razão, mesmo que aquele bispo, aquele padre realmente tenha um pecado. Olha o que o Padre Pio, e como ele age para aqueles que ousam criticar um padre e um bispo. E quem está fazendo isso é o Padre Pio. É o Padre Pio. Veja só esse vídeo, é maravilhoso. Che è tutta questa confusione qua? Sappiamo che vi vogliono trasferire. Chi ve lo dice queste fesserie? Dicono che nei fenomeni attribuiti a lei non c'è niente di soprannaturale. Già, lo piace, me lo sono fatto da solo, no? Della curia di Manfredonia. Dice che il vescovo ha presentato denuncia contro di voi. Quanto spreco, Tutta sta carta per accendermi il rogo. Guarda, che mi possono fare? Io sono stato già crocifisso. Sì, ma a Cristo non l'avevano accusato di avere un amante, né di fare orge in convento.
Il vescovo di Macedonia è un frate indegno, un fetente, ruba i soldi della curia. È anche un gran puttaniero. Chi sei? Chi sei tu per parlare così di un vescovo della chiesa? Chi sei? Sei un invertito, un giocatore d'azzardo, un mercatore ingiallito, chi sei? Impara l'umiltà. L'umiltà innanzitutto. Ringrazio di tante queste mani. Io ti facevo la faccia così tu mi appina. Mattina. Non so caccia state una costante. Mattina! Fatelo via, vai!